Boa tarde a todos. Felizes por estarmos de retorno aqui dos nossos trabalhos, das nossas atividades, refletindo sobre os temas magnos da doutrina, os temas superlativos que nos trazem tanta alegria, tanta satisfação, tanto bom ânimo na nossa existência, né? Então nós temos hoje, continuando aqui os nossos trabalhos, atendendo aos pedidos sempre fraternos, amigos, da nossa querida Fátima Rosane, temos aqui umas reflexões que nós extraímos do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nesse tema, nós temos 9 itens, 1 a 9 sucessivamente. Nós verificamos que os itens 1, 2 e 3 são os relatos dos evangelizadores, né? São Mateus, São Marcos e Lucas, com relação às dúvidas referentes à reencarnação e à ressurreição, que era naquela época uma dúvida pelos judeus, dúvidas nossas na época. Quem sabe lá nós não estaríamos também com as mesmas dúvidas, não é? E posteriormente o item 4 versa efetivamente sobre ressurreição e reencarnação. E os itens posteriores são os esclarecimentos que Jesus traz, notadamente lá no item 5, a conversação famosa com o doutor da lei, Nicodemos, a respeito da matéria. Então nós verificamos que esses itens, conforme nós já falamos, 1 ou 3, são dúvidas de Jesus com seus discípulos, em que se comenta essa vinculação de ressurreição e reencarnação, dúvidas que os judeus à época tinham, porque não eram muito precisas as ideias que eles tinham a respeito do retorno do espírito ao corpo físico, nas condições em que eles assim pensavam que fosse. Então nós verificamos que realmente no item 4, as ideias judaicas, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não eram muito precisas com relação a esse fato, né? Haviam muitos pontos discordantes, ideias vagas e incompletas, porque não havia ainda, naquela época, Jesus estava iniciando as suas instruções junto aos discípulos, naqueles anos 30 que nós já vimos comentando, os primeiros dias dos anos 30, vagas e imprecisas eram as ideias que os judeus tinham a respeito da matéria. E com relação a esse aspecto, a aceitação geral, que nós extraímos aqui, era de que um homem que vivera poderia reviver sem precisamente saber de que maneira o fato poderia acontecer. Quer dizer, o homem que vivera poderia reviver, retornar, mas como? Como se compunha essa ilação, essa vinculação? E aí designavam, pelo termo ressurreição, o que hoje, pelo estudo da doutrina, nós sabemos e judiciosamente, Kardec aplicou o termo reencarnação com base na orientação das vozes da terceira revelação. Voltar à vida, então nós temos aqui que o Evangelho nos explica, o corpo que já estava morto era um fato que a ciência efetivamente não ratificava, não concordava, até porque seus elementos, seus constituintes do corpo físico já estavam esparsos, né? Haja vista, diz lá o Evangelho, que os elementos constituintes desse corpo já estavam dispersos e absorvidos. Mas, contrariamente, a reencarnação era o contrário, né? Hoje nós sabemos disso. É a volta do espírito ao corpo físico, mas não no mesmo corpo físico. Um outro que se formava, que se estabelecia dentro, evidentemente, daquela vinculação do espírito, às suas necessidades ao corpo físico, vem se formando, então, um novo corpo para que ele pudesse habitá-lo, completamente diferente do conceito que eles tinham da ressurreição. Então, a palavra ressurreição, nós extraímos aqui, podia ser aplicada assim
nos estudos que nós fizemos e na pesquisa, Lázaro. Lázaro é um exemplo de ressurreição. Por quê? Lázaro, o seu corpo já estava praticamente putrefato. E Jesus o fez retornar à vida com a ciência, a sapiência, a sabedoria de Jesus, fez com que o perispírito de Lázaro ainda não estava totalmente desvinculado do corpo físico. Então Jesus fez aquela ilação e Lázaro retornou ao seu aspecto normal de como viver e como todos os conheceram. Esses são aspectos que nós fomos extraindo dali. E o item 5 traz assim aquele famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, com relação a dizer a Nicodemos que ele só poderia voltar, só poderia ver o reino de Deus se ele renascesse de novo. E Nicodemos então inquire de Jesus como pode nascer um homem já renascer um homem já velho, como pode entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez. E Jesus complementa, em verdade, se um homem não renasce da água do Espírito, não pode estar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E diz a Nicodemo que era necessário que ele nascesse de novo. Nós fizemos, com base nesses esclarecimentos, uma pesquisa, não só no Livro dos Médiuns, como também no Livro dos Espíritos. Nós fomos encontrar no tocante à chamada ressurreição fatos que Kardec explica lá no seu capítulo 7 das manifestações visuais. Se encaixa, evidentemente, como uma luva nos termos aqui que nós estamos fazendo o estudo da matéria, né? Lá no item 113 do Livro dos Médiuns, nós encontramos que o espírito, sob o seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de forma para se manifestar. Pode, pois, um espírito zombeteiro, diz Kardec, aparecer com chifres e garras, se assim lhe aprouver, para divertir-se à custa da credulidade daquele que o vê. Do mesmo modo que um bom espírito pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa. Por exemplo, Jesus, ele se materializou diante de seus apóstolos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 29. E foram inúmeras as aparições de Jesus junto aos seus discípulos. E mesmo as pessoas que conheceram Jesus, lidaram com Jesus, a chamada turba. Mas o marco da aparição de Jesus, na forma como ele era conhecido pelos judeus na época, foi lá na estrada de Damasco, quando ele apareceu a Saulo de Tarso. Memorável aparição, ao chamado doutor da lei da época. Está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 9. Na verdade, Saulo, ele não conhecera Jesus pessoalmente. E como é que ele tomou conhecimento que aquela imagem era de Jesus? Os fatos aí são realmente, digamos assim, esclarecedores. Saulo de Tarso era conhecedor do todo o processo ao qual Jesus fora condenado, pelas autoridades de Jerusalém. Não restava a dúvida de que Jesus havia sido efetivamente acusado, processado, condenado, julgado, efetivamente executado e sepultado. Por isso ele estava morto. Então, nós verificamos ali que somente Paulo de Tarso conheceu Jesus depois que ele estava morto, por meio dessa memorável aparição, que foi quem melhor compreendeu o fenômeno da ressurreição. Isso está na primeira epístola aos Coríntios, famosa epístola dos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 58.
É a aplicação, na verdade, de uma lei natural aplicável a todas as pessoas indistintamente e não apenas ao Cristo. Tanto isso é verdade que nós fizemos aqui essa vinculação ao item 113 do capítulo 6 das manifestações visuais do Livro dos Médiuns, que esclarece com toda riqueza de detalhes esses aspectos. Mas nós fomos verificar também no Livro dos Espíritos, com relação à reencarnação, o seu o seu real sentido. Ou é esse sentido? Na verdade, nós fomos criados, está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, né? Destinados à perfeição. Isso é realmente uma gloriosa fatalidade a cada um de nós. A dificuldade ainda hoje que nós vemos nos meios atuais, nas próprias religiões, ela se vincula em que grande parte da humanidade terrena, ela decorre do fato de que a visão humana sobre o ser ainda é limitada e circunscrita a quem? Ao corpo físico. O corpo físico é tudo dentro dessa visão humana atual. É um instrumento perecível, então ele não pode ser ratificado como o detentor de todas as verdades, notadamente aí no aspecto que nós temos da reencarnação. Porque ele é um instrumento perecível, né? Não se pode vincular ao corpo físico, tá? A nossa vida por inteiro. Não se vislumbra aí nesse corpo perecível o ser espiritual que é imortal. Exatamente por ser imortal e nós estarmos sendo destinados a essa fatalidade gloriosa, é que nós vamos galgando os nossos degraus de evolução. Como e por quê? Está na questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós fomos criados assim, ignorantes, simples, sem nada a saber, mas que Deus nos deu uma missão. E essa missão é através do nosso merecimento, através do nosso progresso espiritual, nós nos identificarmos com a verdade. E essa sucessividade de nós nos vincularmos à verdade vai nos aproximando da perfeição. E ao nos aproximarmos da perfeição, nós vamos nos aproximando de Deus, nosso Pai. Essa é a nossa gloriosa fatalidade. Então, vislumbra-se aí o ser espiritual na sua autenticidade, no seu adiantamento moral. Aliás, nós temos dito, através de pesquisas, que nesse início do terceiro milênio, o fenômeno mediúnico mais importante que se tem notícia é o ensino moral, é o nosso progresso moral. E é o progresso moral que está por inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo. E imaginemos Jesus trazendo todo aquele conceito de evolução, aquele ensino moral em que todos nós podemos nos reunir, né? E fazermos as nossas vinculações, nos autoestimarmos e estimarmos o nosso próximo, galgarmos esses degraus de pureza que nós vamos encontrando paulatinamente, sucessivamente, aplicando a lei do amor. E a lei do amor, ela é fragmentária, não só nos cenáculos do cristianismo, mas até mesmo como hoje. Porque em cada ser nós encontramos uma faceta, uma fragmenta do amor. Algo fragmentário do amor. Um irmão é tolerante, o outro é bondoso, o outro é aquiescente. E nós vamos sucessivamente, dentro dessa realidade, saindo do quê? Saindo da nossa estrutura do homem eminentemente físico. Do homem
que ainda está vinculado aos interesses puramente carnais. E ele vai encontrando dentro das verdades, se transformando, buscando essa perfeição, integrado na lei do amor, que é lei soberana no universo do Pai. É a primeira palavra do alfabeto divino e a segunda é exatamente a reencarnação, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse progresso da lei do amor, vinculado às nossas existências, às nossas migrações sucessivas, nos traz esse aporte de que, assim, de uma forma muito clara, muito racional, como Kardec, nas suas obras da codificação, nos traz, nos ensina, nós estamos saindo da condição, ainda de uma forma lenta, gradual. Nós estamos saindo dessa forma ainda muito material, muito física, mas para a fatalidade gloriosa de cada um de nós, que é a nossa perfeição, a nossa busca da perfeição, a nossa comunidade de espíritos puros, da qual Jesus integra essa comunidade, e muitos espíritos que são efetivamente os ministros, os representantes de Deus em todos os planetas, saem dessa comunidade de espíritos puros. Então essa é a nossa marcha progressiva, a nossa marcha evolutiva. E está a todas as luzes lá na questão 115, né, do Livro dos Espíritos. E mais ainda, há uma questão de que, na questão 171 do Livro dos Espíritos, uma questão muito importante que está vinculada exatamente a todos os temas que nós estamos trazendo aqui. Em que se baseia esse dogma da reencarnação? E os Espíritos respondem na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, dizem os Espíritos, o bom Pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. E, de fato, Deus, nosso Pai, nunca nos deixa órfãos. Nós nunca estamos abandonados. Nós temos as nossas fases, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Estamos vivendo, revivendo, aprendendo, repetindo experiências, porque é para a nossa gloriosa fatalidade nos aproximarmos de Deus através da perfeição. E nessa luta que nós tratamos, que nós vinculamos a nós mesmos e que aos poucos nós vamos despertando, nós vamos encontrando as verdades sublimes que o Pai traz dentro de nós como herança divina. Na nossa genética espiritual estão a base, os alicerces, a herança do Pai dentro de nós mesmos. Quando nós nos enfermamos, o que acontece nesse aspecto das nossas enfermidades? Quando nós enfermamos, a nossa genética espiritual, a nossa herança, ela não é atingida pelas nossas deformações mentais, né? Há um conceito de Manuel Filomeno de Miranda nas suas obras, que ele diz que toda fraqueza moral, toda infelicidade nossa emite um sinal. Cada um de nós emite um sinal. E esse sinal, o perispírito, que é o nosso corpo perispiritual, ele decodificará esse sinal no momento oportuno. E quando isto acontece, as nossas moléstias, as nossas enfermidades são benéficas. Elas surgem realmente para recompensar essa fraqueza, esse sinal, essa enfermidade moral. Ela não atinge dentro de nós a nossa herança divina, porque a herança divina é inatacável com relação às nossas enfermidades morais, aos nossos erros, aos nossos desenganos, aos caminhos escusos os quais nós
enveredamos. Por isso, essa saída do homem carnal para o homem moral, a sublimidade do homem moral, é a importância do maior fenômeno mediúnico nesse início do terceiro milênio. E o que causa, então, essas enfermidades, que são chamadas de enfermidades benéficas, não são nada mais, nada menos do que os resvaladouros morais do espírito. Nós vamos, então, fazendo aquela nossa depuração, fazendo com que o nosso espírito, as nossas manchas, os nossos miasmas, as nossas condensações negativas venham se depurando, venham fazendo com que o nosso perispírito vá se engrandecendo e iluminando, apagando esses nódulos, essas manchas negativas que nós trazemos de épocas recuadas e também de épocas atuais, porque a nossa resignação é enfrentar essas dificuldades que nós não soubemos conter na nossa própria existência. Então existe em nós o passado e existe também em nós o presente, reclamando o quê? Depuração, espiritualização, iluminação dos centros vitais do nosso perispírito. Isso é tão importante, porque nós, nessas divagações, nesses estudos, a doutrina ela é una, ela se fecha num todo. Nós vamos divagando e vemos todas as orientações que o plano espiritual nos traz. André Luiz, nas suas obras, o que ele nos diz, que à medida que cada um de nós vai evoluindo, vai iluminando os seus centros vitais, partindo do coronário, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazendo com que toda essa luz vá fazendo um processo de iluminação interior, que ela vai de centro em centro, centro em centro, e ela se projeta junto ao corpo astral. Corpo astral esse que reflete os centros de força do nosso corpo físico. Centros de força esses que são semelhantes aos centros vitais do perispírito e formam o nosso halo energético. E onde converge esse halo energético? Para a nossa aura. Nas reuniões mediúnicas, nas tratativas mediúnicas, onde é que nós somos conhecidos? Pela nossa aura, pelas luzes que projetamos da nossa aura. Somos identificados pela luz que nós temos, pelas vinculações de evolução, de gradação, de progresso espiritual que nós abraçamos, que nós fazemos essa, digamos assim, essa vinculação total do nosso progresso espiritual junto às virtudes que nós temos dentro de nós, desdobrando a luz interna que cada um de nós tem. Então, dentro desse raciocínio, nós fomos buscar também fazer uma pesquisa nas obras de Emmanuel, sempre necessária, sempre presente. Nós fomos ver em Caminho, Verdade e Vida, um trecho em que Emmanuel, com base, não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Um trecho desse comentário, né, de Emmanuel. A reencarnação é lei universal. Lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do nosso caminho. Então, nós temos aí um aspecto vinculante, concomitante ao que está no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do livro dos médiuns, das manifestações visuais, do livro dos Espíritos, que é o capítulo da reencarnação, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, como ensino moral do Cristo, né?
não vinculada a uma única existência, mas às existências sucessivas, as nossas migrações, que trazem todo esse conforto espiritual a cada um de nós. Nós ficamos felizes com essas reflexões, com essas pesquisas que muitas vezes, que na maioria das vezes nós temos que fazer, porque a doutrina ela tem essa elegância. Reparamos que quando nós nos desdobramos, nos voltamos para um determinado enfoque, um determinado assunto, há outros tantos assuntos vinculantes a ele que eles se desdobram num todo. Digamos assim, entre aspas, a magia da doutrina no seu todo. Começar com o livro dos Espíritos, adentrar no livro dos Médiuns, buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, adentrar no céu e inferno, buscar a Gênese, obras póstumas, que foram todas as obras, os estudos de Allan Kardec, que foram dadas publicidade após a sua passagem pelo plano espiritual, a Revista Espírita, com todo o seu conteúdo atual, né, da doutrina, faz com que haja esse arcabouço divino, com que todos nós na Terra nos voltamos para a sã doutrina. A doutrina racional, a doutrina divina, a doutrina que faz com que as nossas impurezas, as nossas dúvidas, as nossas incertezas tragam uma retilineidade. A verdade que na verdade também está dentro de nós. Basta que nós a busquemos, porque ela é íncita na nossa herança divina. E dentro de todo esse arcabouço que nós nos voltamos aqui, na verdade nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos assim gratificados e uma responsabilidade grande surge de cada um de nós. Vivenciamos todos esses aspectos, nos debruçamos sobre todas as instruções que Kardec nos trouxe à luz do Espiritismo e que dentro do Espiritismo, que é empírico, ele materializou o Espiritismo na doutrina espírita através de toda a codificação, amparado pelas vozes, né? As vozes da terceira revelação. E essas vozes da terceira revelação estão lá, naquele conceito lá do Livro dos Espíritos, não é? As pedras dos túmulos rolaram e as vozes falaram. E o que nós temos diante de todo esse conceito, de toda essa racionalidade da doutrina, é o coração nosso que pulsa, em que tudo aquilo que nós estudamos, vinculamos, ficamos felizes. Há uma verdade que se ressalta aí. É a praticidade, que é o nosso maior desafio. É não só falarmos, mas vivenciarmos, aplicarmos todos esses ensinamentos que Jesus, lá nos anos 30, começou a nos trazer, e ele mesmo, nas instruções ao seu discípulo João, dizia que no momento oportuno o Consolador estaria aqui na Terra, nos trazendo novos aportes, ratificando leis pregressas, as leis atuais, essas leis, essas dúvidas que nós tínhamos lá no tempo dos judeus, em que quem não nos diz que nós lá não estávamos também com todas essas dúvidas de hoje, mais de 2000 anos decorridos do Evangelho de Jesus, estamos aqui tomando ciência do todo. O todo que ainda é um abre-alas para outras tantas considerações, porque o ensino do Cristo, ele é intérmino. Como é a nossa existência espiritual intérmina. Quanto mais progredirmos, mais temos a progredir. É uma verdade tomarmos conhecimento do nosso progresso, como está lá no 115
do livro dos Espíritos, através da verdade, nos transformarmos e nos aproximarmos de quê? Da nossa perfeição, porque através da perfeição da lei da reencarnação, que é a segunda palavra do alfabeto divino, nos aproximarmos de Jesus. Graças a Deus pelos trabalhos, pelas reflexões, pela emoção, pelos sentimentos que nós trazemos aqui, a nossa busca, a nossa grande luta contra nós mesmos, porque o próprio Cristo já nos dizia que os maiores adversários que temos não são os de superfície, estão dentro de nós. Graças a Deus, que a paz do Senhor esteja em nossos corações, que assim seja. Até uma próxima, queridos. Até uma próxima reunião de paz, de amor, de tranquilidade. Graças a Deus.